Com as bênçãos de Deus, damos início à 47ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Solicito ao vereador Geraldo Atleta a fazer a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada, aproveitando que faça de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos e, por fim, a de um artigo do Estatuto dos Direitos da Criança e do Adolescente. Livro de Sabedoria, capítulo 6, versículo 1 e seguintes. A sabedoria é mais estimável do que as forças, e o varão prudente vale mais que o valoroso. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 5. Ninguém será submetido a tortura, nem a tratamento ou castigo cruel, desumano ou degradante. Direitos da criança e do adolescente. Artigo 120. O regime de semiliberdade pode ser determinado desde o início ou como forma de transição para o meio aberto, possibilitada a realização de atividades externas, independentemente de autorização judicial. Solicito ao secretário vereador Dr. Alexandre que faça a chamada nominal dos senhores vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Meire Barbosa. Presente. Alexandre Amaral, presente. Edmo Bofetti. Presente. Enivaldo. Geraldo Atleta. Presente. Beto. Presente. Bengala. Presente. Renatinho Watanabe. Coloco em discussão a ata da 46ª sessão extraordinária. Em discussão. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, queiram se levantar. Está aprovada a ata da 46ª sessão ordinária da 7ª legislatura. Leitura do expediente recebido do Executivo. Anuncio o recebimento das respostas dos requerimentos 119, 120, 121, 123, 130, 131, 132, 133, 134 e 134 de 2018, que estarão disponíveis no portal de transparência da Câmara Municipal. Leitura do expediente recebido dos senhores vereadores. Anuncio o recebimento do projeto de lei 3 de 2018-L, que dispõe sobre a denominação de logradouro público, que especifica. Solicito ao secretário que faça a leitura dos requerimentos. Requerimento 179/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Requer a mesa, ouvido o plenário, seja respeitado o minuto de silêncio e consignação em ato de voto de pesar pelo falecimento do senhor Reinaldo Nunes, ocorrido no dia 14 de abril de 2018. Requer ainda seja dado conhecimento à família, transmitindo as nossas condolências. Sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, 16 de abril de 2018, Eduardo da Delegacia Vereador. Respeitemos, portanto, um minuto de silêncio pelo falecimento do senhor Reinaldo Nunes. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais requerimentos. Requerimento 167/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Nossa cidade, que nesse ano completou seus 25 anos de emancipação política e administrativa, não conta, infelizmente, com um acervo histórico e preocupação de construção de sua história. Observando isso já há algum tempo, temos notado que a vida industrial trata-se de um conjunto arquitetônico de grande relevo histórico para a nossa cidade. Desse modo, imperioso Vossa Excelência adote providências no sentido de enviar projeto de lei tombando como patrimônio histórico o conjunto arquitetônico de todas as casas e o cinema municipal. Diante disso, é que requer a mesa ouvido plenário seja oficiado ao Executivo para que 1. Informe se julga importante o tombamento da vida industrial como patrimônio arquitetônico e histórico da cidade. 2. Se o município pode, em caráter de urgência, enviar projeto de lei disciplinando a matéria. 3. Se enviado o projeto, pode nele conter que as casas desocupadas que não possam mais servir de moradia sejam impedidas de serem derrubadas. 4. Se o cinema pode ser tombado historicamente, se é possível, desde já, notificar a Companhia Brasileira de Alumínio sobre esse tema e firmar um protocolo acerca do assunto. Sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, Alumínio, 10 de abril de 2018. Eduardo da Delegacia, vereador, acompanha fotos da Avenida Pela ordem, presidente. Pois não, vereador. Peço para discutir o requerimento. 5 minutos com a parte. Fiz esse requerimento na semana passada e nesse final de semana estava pintando a casa, porque moro ali na Avenida Industrial,
E uma pessoa passou ali na porta de casa, falou que foi morador em 1985 daquela casa, filho do seu Jordão. As pessoas mais antigas, que o Geraldo Atleta certamente já vai lembrar de quem é essa pessoa, Renatinho também. Eu falo isso com todo o respeito, 7 mandatos, mora na cidade, nasceu aqui, o Renatinho também há muito mais tempo que a gente conhece. E ele pediu para entrar lá e conversando com ele, que eu fui identificar inclusive que ele é policial militar na cidade de Mairinque. Daí ele se recordou que já participamos de ocorrência junto. Ele entrou dentro da casa, viu o fundo e ficou alegre, estava com a filha dele. Ele falava, ó, filha, tá vendo essa escada aqui? O pai correu aqui atrás, esse clube era assim. E estava falando, por que eu estou falando isso? Porque para a companhia, talvez não tenha o valor que tem para a cidade. Nós somos uma cidade de 25 anos de idade, né? De emancipação, tem muito mais história que isso, mas eu digo como cidade. Nós temos que reativar a memória dessa cidade, tem que resgatar algumas coisas. Não pode o Poder Executivo, não pode a Câmara Municipal permanecer calada diante disso. Enviei, na semana passada, inclusive, em pesquisa, um projeto muito bom de tombamento de uma cidade de Santa Catarina, que me fugiu o nome. Muito interessante e adequado, inclusive, à legislação federal, com os níveis de tombamento. Ninguém está falando para tombar, para tirar do patrimônio da empresa, mas para tombar, para que impeça que ela faça o que está fazendo, que é a destruição dessas casas, né? Houve um meio de caminho aí, nessa semana, fizeram inclusive sem o alvará de demolição, fecharam a rua sem autorização da prefeitura. A companhia é muito importante para a nossa cidade, ninguém nega isso, mas não é dona da cidade, não é dona da cidade. Ela é uma companhia que, obviamente, contribui com o sustento da cidade. Hoje emprega poucas pessoas da nossa cidade, se comparado dentro de um perfil geral. Está 70% de pessoas de fora, para 30% de funcionários que são da nossa cidade. Ninguém quer aqui causar qualquer tipo de estremecimento político com a empresa. Não é essa a ideia, mas tem de respeitar a cidade como município, tem que respeitar a cidade como um gerador de história, tem que respeitar a cidade como poder constituído, e se tem de fazer alguma coisa, tem de pedir autorização. E a ideia de se mandar essa lei é exatamente para proibir que continue essas demolições. Nós temos que preservar a história da cidade. Foi cobrado isso durante a sessão, o ex-prefeito Neto falou disso, de se constituir uma comissão. Acho que esse projeto ele tem de vir, né? O prefeito falou que vai nos enviar. Então tem que ter os núcleos dentro da vila, se não é a totalidade, tem que ficar reservado num espaço mínimo de preservação histórica em prol do município. O cinema que está colocado ali, cravado na frente do Banco Bradesco, tem um valor histórico e arquitetônico fora do comum. Nós já fizemos um levantamento, fizemos um requerimento na gestão passada. O historiador Benedito Dias nos auxiliou com foto, com o nome de quem esteve na primeira sessão, digamos, que teve lá. Eu acho que é inegável isso daí. É algo que a gente tem buscado fazer. Deixar claro também, quando a gente discutiu o plano diretor, o vereador Geraldo Atleta já pensava nisso como uma imposição de emenda para ver se tinha como colocar como uma das diretrizes lá. Porque às vezes parece que é uma pessoa que tem, mas é desse convívio diário que a gente tem conversado. No dia que estava tendo aquela demolição, conversei com o doutor Alexandre, teve uma luz ali, Eduardo, acho que dá para a gente trabalhar nesse caminho. Então a gente espera que esse requerimento faça brotar do Poder Executivo. E por que do Poder Executivo? Porque é dele que tem que nascer a lei, pela questão de iniciativa, é só o município, pelo Poder Executivo que pode fazer, porque a nossa Constituição Estadual não permite ao Legislativo fazer. No Rio de Janeiro, por exemplo, a Câmara de Vereadores pode realizar o tombamento, porque lá a Constituição do Estado do Rio de Janeiro pode. Então a gente não pode fazer. Então a gente pede isso ao prefeito em caráter de urgência para que a gente preserve o valor e o patrimônio histórico que tem a Vila Industrial, o cinema da cidade, e por que não pensar até no próprio clube, que é a Associação Atlética Alumínio. Que ambos, tudo isso daí compõe um conjunto arquitetônico em poder da empresa, e a gente quer que se mantenha em poder da empresa, mas que se eleve a um nível de tombamento que permita que, estando em poder da empresa, ela não possa demolir. Se não pode morar alguém lá, que cancele a moradia, mas que mantenha a propriedade levantada. São as minhas considerações. Continue a discussão, requerimento 67.
Pois não, vereador. 5 minutos com a parte. Vereadores, oportuno a proposta desse requerimento. Nós já tínhamos questionado em outra hora através de requerimento e a resposta até ela não foi agradável. Aí nós conversamos com o prefeito municipal e ele também entendia da importância do tombamento histórico e arquitetônico dessas casas. Olha que se for fazer uma análise mais a fundo, nós já perdemos muito. Nós tínhamos hospital e maternidade, tinha um prédio. Cadê o prédio? Tínhamos onde está o prédio da primeira biblioteca pública no nosso município? Ou que não fosse pública, mas depois se tornou pública. Onde está o primeiro prédio de uma escola construída nesse município? Tombaram de uma maneira diferente, jogaram ao chão. Não foi o tombamento histórico, que nós entendemos super importante e necessário para que possamos resgatar a história do nosso povo. Nós sabemos que a Companhia Brasileira de Alumínio também é importante na história, não é? É dela, e não só por isso, porque também tem importância na história. Então, de fato, é péssimo para o município, é péssimo para a história, é péssimo para a memória do nosso povo, essa situação de, aos poucos, ir derrubando esse patrimônio todo. Ele é histórico, ele é arquitetônico e tem uma importância muito grande para a nossa comunidade e para o nosso município. Então, nós esperamos que o senhor prefeito já esteja tomando tal providência, não é? Pela importância que tem essa matéria. Aí nós vimos como oportunidade de discutir isso no plano diretor. E durante as discussões, era frustrante até. Como que pode o plano diretor se preocupar com preservação de área ambiental? E tem que se preocupar mesmo. Como que pode? E não pode, fazendo uma analogia, se preocupar com a preservação histórica e arquitetônica, que era o que nós recebíamos como resposta, né, dos técnicos que estavam elaborando o plano diretor. Então veja que não tem muita coerência, mas é importante que nós estejamos preocupados com essa matéria e possamos acompanhar o Poder Executivo, ver o andamento, como está o andamento disso, o que a Divisão de Cultura está fazendo com relação a isso também, para que preserve-se a história e também não só o patrimônio histórico, mas também o arquitetônico da cidade. Era isso que nós tínhamos que colocar, senhor presidente e senhores vereadores. Continua em discussão o requerimento. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação nominal. Professor Amigo. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Elivaldo. Aprovo. Requerimento 67 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário que continue a leitura dos demais. Requerimento 68. Considerando, senhor presidente e senhores vereadores, considerando que as condições das vias públicas do município têm sido motivo de constante reclamação por parte dos munícipes, alvo também de diversos requerimentos e indicações parlamentares, pensamos que o Corpo Técnico da Prefeitura deva proceder diariamente a levantamentos no sentido de ter conhecimento acerca das condições viárias de toda a malha municipal e, uma vez constatados os problemas, incontinente providenciar o conserto. Requer a mesa do plenário seja oficiado do senhor prefeito a fim que nos informe se tem conhecimento acerca dos buracos existentes ao longo da estrada Jaziel do Prado Ferreira, nas proximidades do pontilhão da FEPASA e da chácara Quivida. Se, tomando conhecimento do problema, se pode determinar ao setor o imediato conserto da reposição da massa asfáltica. Se sim, quando, se não, por quê? Saudações, plenário, vereador Lando Silva, alumínio 10 de abril de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 170/2018. Senhor presidente e senhores vereadores, considerando que tivemos notícia de que o aparelho de raio-x está quebrado e com isso está prejudicando os munícipes que buscam esse serviço, considerando que alguns munícipes estão procurando as cidades vizinhas para efetuar o exame de raio-x, é que requer a mesa, o veículo soberano plenário, seja pedido ofício ao excelentíssimo prefeito municipal, solicitando as seguintes informações. O senhor prefeito tem conhecimento dos problemas no atendimento de cidadãos que buscam o serviço de raio-x? A prefeitura poderia informar desde quando está quebrado o aparelho e qual a previsão de conserto do mesmo? Saudações, plenário, vereador Lando Silva, 11 de abril de 2018, Alexandre Amaral,
vereador. Requerimento 171/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as reclamações dos munícipes com a degradação dos bloquetes na rua João Felipe de Souza, que liga o Jardim Aludeal à Vila Paraíso, considerando que a atual situação vem causando transtornos aos moradores e alto risco de danos aos veículos que por ali transitam, que requer na mesa, ouvido plenário, seja oficiado do senhor prefeito para que preste as seguintes informações. Há possibilidade de realizar o devido reparo no local citado? Se sim, quando? Se não, por quê? Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 10 de abril de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Pois não, vereador. Peço para discutir esse requerimento. Pois não, 5 minutos com a parte. Acompanhei também uma matéria que foi divulgada no Facebook em relação à reclamação dessa rua, porque na matéria, acho que marcava eu o vereador Edmo. Diga-se que acompanharam o prefeito dentre aquelas visitas que ele costuma fazer de vez em quando enquanto vereador. Vamos comigo em tal lugar. A gente acompanhou ele lá. Acho que foi nesse mesmo sentido que o Edmo também deve ter ido. E, obviamente, buscando, não tenho nem dúvida disso, que o prefeito buscava resolver o problema. Só que as coisas foram emperradas por toda a situação que a gente sabe que o município está passando. Depois dessa marcação, liguei para o Rodolfo lá, porque no primeiro momento precisava desobstruir a via, arrumar, e agora está faltando recolher e fazer o acimentado. Fora isso também, que é o mais importante de tudo, é um arrimo que tem que colher ali, porque é dali que desce isso daí. O prefeito teria assinado esse documento, eu falo porque teria, porque é o que eu ouvi, tem que ir lá para confirmar. Mas teria assinado a ordem de serviço de uma compra direta, então obviamente não demanda licitação, fez uma compra direta, já mandou desobstruir e fazer a limpeza, e segundo o engenheiro Rodolfo, com mão de obra própria, eles vão jogar um concreto ali, porque não tem como voltar o bloquete sextavado. Então, aparentemente, dentro aí de 15 dias, aí, a contar no máximo até o final do mês, deve-se iniciar e findar-se essa obra aí, colocando fim a essa reclamação, não sem razão da comunidade, que se deu, obviamente, em face de um pedido de melhoria e de uma demora que tem que ser reconhecida de atendimento, mas uma demora que tem ocorrido em diversos outros pontos da administração pública por uma situação absolutamente caótica de falta de orçamento que a cidade passa. São as minhas considerações. Continue discussão, requerimento 171. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloque em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Geraldo Atleta. Aprova. Edmo Bofetti. Aprova. Renatinho Watanabe. Aprova. Alexandre Amaral, aprova. Bengala. Aprova. Beto. Aprova. Enivaldo. Aprova. Requerimento número 171 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário e continue a leitura dos demais. Requerimento 172/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações de munícipes e trabalhadores sobre o vazamento de esgoto na Avenida Senador José Emílio de Moraes, próximo ao estacionamento de veículos da CBA na Vila Industrial. Considerando que o vazamento do esgoto no local vem causando transtornos aos munícipes, trabalhadores e moradores que ali transitam devido ao mau cheiro, que na mesa, ouvido plenário, seja oficiado por executivo para que encaminhe o setor responsável. Quem é o responsável por esse local? Há possibilidade de realizar o devido reparo? 3. Se sim, quando? 4. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 6 de abril de 2018, Enivaldo, vereador. Requerimento 173/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando as constantes reclamações dos moradores da Rua Paulo Dias, na Vila Paulo Dias, com relação à falta de área de água, principalmente no período da tarde. Considerando que, segundo informações dos próprios moradores, a falta de água não é um problema novo nessa rua, fato que já ocasionou diversas reclamações junto à Sabesp, que requer a mesa, ouvido do plenário, seja oficiado a base operacional da Sabesp em alumínio, solicitando que seja verificadas as causas que motivam a falta de água na Rua Paulo Dias, Vila Paulo Dias, e nos informe que providências serão tomadas. Sala de sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 13 de abril de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Requerimento 174/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que na Rua Paulo Dias, Vila Paulo Dias, em frente ao número 76, existe terreno com grande quantidade de entulhos. Considerando que o local indicado o alto índice de entulhos jogados pelos munícipes sem ter uma determinação, vem contribuindo para a proliferação de ratos, baratas e outros peçonhentos nocivos à saúde pública. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado o prefeito, solicitando as seguintes informações. O proprietário do terreno citado já foi notificado pelo setor competente da prefeitura? Se sim, quando foi efetuada a notificação? Se é negativo, por quais motivos essa providência ainda não foi realizada? Sala das sessões, plenário, vereador Orlando Silva, 13 de abril de 2018, Alexandre Amaral, vereador. Peço para discutir esse requerimento. Bom, a gente sabe que tem coisas que dependem diretamente do executivo e depende de verba, depende de orçamento e depende de uma série de coisas. O terreno aqui que se refere é esse terreno da esquina,
que quem está subindo a Paulo Dias aqui, em frente ali a Maricota Modas, é todo aquele terreno ali. Terreno de uma pessoa que era, salvo engano, era a vice-prefeita de Mairinque. Eu não consigo entender qual a dificuldade da prefeitura de se notificar uma pessoa para se manter um terreno limpo e para cobrar a pessoa, que é inadmissível uma cidade que queira progredir, que queira evoluir, permitir que a pessoa coloque uma cerca daquela, onde uma criança, onde uma pessoa pode transitar numa calçada que já é estreita e que cai no terreno. Então, esse terreno aqui já foi palco de diversas reclamações que foram solucionadas, mas que só é solucionada quando cutuca, quando alguém pede ou quando o proprietário é procurado. Então, a gente pede uma urgência nessa situação, porque é um terreno, na verdade, é um terreno aberto, é um terreno gigantesco e que vem causando esse tipo de transtorno. Então, ali já caiu uma máquina ali por falta de muro, o local é perigoso, tem uma cerca ali ridícula que nenhuma outra cidade permitiria que a pessoa fizesse um cercado daquele. Então a gente pede para o prefeito que dê uma atenção com relação à limpeza do local, né, que o fiscal notifique o proprietário e que, se possível, também trate com essa pessoa. Eu tenho certeza que o proprietário do terreno, pelo conhecimento público que tem, sabe como é difícil e sabe como a população cobra o prefeito disso. Que convença o proprietário a fazer um muro decente ali. Porque alumínio, uma cidade que quer crescer, que quer prosperar, não pode permitir que, principalmente nas principais vias da cidade, as pessoas fechem o terreno com um alambrado mal feito daquele, com cerca de arame farpado, com esse tipo de coisa. Então, fica aqui a nossa indignação, o nosso pedido do prefeito com relação à fiscalização nesse imóvel especificamente. Obrigado, presidente. Continua em discussão, requerimento. O vereador querendo fazer uso da palavra, solicito que faça a votação nominal. Geraldo Atleta. Aprovo. Meire Barbosa. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral aprova. Bengala. Aprovo. Vereador Beto. Aprovo. Elivaldo. Aprovo. Requerimento 174 segue aprovado por 8 votos. Solicito ao secretário continue a leitura dos demais. Requerimento 175/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que há um grande número de pessoas que utilizam do transporte público no bairro Figueiras. Considerando que muitas são as reclamações dos usuários que moram próximo à rua Edésio Marinhonho de Melo, no bairro Figueiras, pois não há abrigo para oferecer proteção tanto nos dias de sol como nos dias de chuva. Considerando que o senhor Paulo, morador da referida rua, número 339, se ofereceu para disponibilizar um espaço do seu terreno para que a prefeitura construa um abrigo de ônibus. É que requer mesmo, vídeo plenário, seja oficiado do senhor prefeito, solicitando o seguinte pedido de informações. Existe a possibilidade de instalação de abrigo de ponto de ônibus no local acima citado, para que os munícipes fiquem protegidos não só da chuva, como também do sol? 2. Se positivo, quando poderá ser realizada essa instalação? 3. Se negativo, por quê? Saudações, plenário, vereador Lando Silva, 13 de abril de 2018, Renatinho Watanabe, vereador. Requerimento 176/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Considerando que a caixa d'água da Escola Municipal Manuel Neto Filho está com um grande vazamento, causando grande desperdício de água potável e onerando os cofres públicos. Requer a mesa ouvido o plenário seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que peça as seguintes informações. 1. Há previsão para que sejam feitos os devidos reparos? A. Se sim, quando? B. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Lando Silva, 12 de abril de 2018, Edmo Bofetti, vereador. Requerimento número 178/2018. Excelentíssimo senhor presidente, senhores vereadores. Criado com o objetivo de expandir o acesso à prática esportiva e de lazer, o projeto Esporte Social é uma iniciativa da Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude, que pretende estabelecer convênios e parcerias com o governo do Estado, prefeituras municipais, instituições e terceiro setor com natureza esportiva. O projeto é voltado principalmente ao atendimento de crianças e adolescentes na faixa etária de 7 a 14 anos, estudantes da rede pública de ensino, pessoas com deficiência e idosos que estejam em situação de risco social. Visando implantar e manter núcleos de esporte e lazer com caráter formativo e educacional, a fim de proporcionar oportunidade de práticas esportivas e de lazer às classes menos privilegiadas, com vistas à promoção da inclusão social, de saúde, a preservação de valores morais e o civismo, a valorização das raízes e heranças culturais, a conscientização dos princípios socioeducativos, a aquisição de valores de direitos e deveres, a solidariedade, ao aprimoramento do desenvolvimento psicomotor e melhora do condicionamento físico. Segue anexo o manual do projeto e o modelo do plano de trabalho. É que requer a mesa, ouvido o plenário, seja oficiado ao senhor prefeito municipal para que preste as seguintes informações. 1. O prefeito municipal tem conhecimento do projeto de esporte social e
dos impactos do projeto na sociedade? 2. Visando o bem-estar, lazer e cultura para nossos munícipes, é possível que se realize um estudo sobre a possibilidade de estabelecer o convênio junto à Secretaria de Esporte, Lazer e Juventude para a implantação do referido projeto em nosso município? A. Se sim, qual a data limite para que tenhamos um resultado sobre os estudos? B. Se não, por quê? Sala das sessões, plenário vereador Orlando Silva, 12 de abril de 2018, Edmo Bofete, vereador. Segue aqui acompanhando o requerimento, uma síntese, orientações gerais sobre o convênio e uma relação de documentos que são solicitados pela Secretaria para o convênio. Lido, presidente. Solicito ao secretário que faça a leitura das indicações. Indicação 26/2018. Solicita a troca de telhas no ponto de ônibus da Vila Industrial. Vereador Enivaldo. Segue anexo à indicação, fotos do local. Indicação 27/2018. Solicita que seja verificada a alteração de faixa de segurança que foi pintada em frente ao posto de saúde da rua Paulo Dias. Vereador Enivaldo. Indicação 28/2018. Solicita realizar reparos na sinalização vertical da estrada Heleno Rezende de Briquituba. Edmo Bofete, vereador. Pela ordem presente. Pois não. Caso não haja nenhum colega inscrito, que confirmei aqui não há, solicite ser o seu primeiro intervalo regimental, passamos a ordem do dia. Como não há ninguém inscrito ao tema livre, coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir o intervalo regimental. Em discussão, o pedido do vereador. Um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre, fica então suprimido o intervalo regimental. Passamos diretamente à ordem do dia. Dando início à ordem do dia, temos a discussão única do projeto de lei 13/2017L, que dispõe sobre a denominação de logradouro público que especifica. Solicito ao secretário, vereador Dr. Alexandre, que faça a leitura do projeto. Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereador. Solicito o adiamento desse projeto por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido do vereador Edmo Bofete em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2017L. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Edmo Bofete. Fica, então, adiado por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 13/2017L. Discussão única do projeto de lei 2/2018L, que institui o Outubro Rosa no município de Alumínio. Solicito ao secretário, o vereador Dr. Alexandre, que faça a leitura do projeto de lei 2/2018L. Projeto de lei número 2/2018L, institui o Outubro Rosa no município de Alumínio. Artigo 1º. Fica instituído... Pela ordem, senhor presidente. Pois não, vereadora. Eu peço para adiar a discussão desse projeto por 2 sessões. Coloco em discussão o pedido da vereadora Meire em adiar por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 2/2018L. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão, ou os contrários querem se levantar. Está aprovado o pedido da vereadora, fica adiado por 2 sessões a discussão. Fica adiada por 2 sessões a discussão única do projeto de lei 2/2018L. Discussão única do projeto de lei 8/2018, que dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Solicito ao secretário, vereador Dr. Alexandre, que faça a leitura do projeto. Mensagem 8/2018, Alumínio, 28 de março de 2018. Excelentíssimo senhor presidente, encaminhamos à superior deliberação dessa Casa de Leis o incluso projeto de lei número 8/2018, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 407.500. O presente projeto de lei visa atender despesas com a ficha 262. A suplementação torna-se necessária para atender despesas com a manutenção de contratação de estagiários para a área de educação na rede municipal de ensino, com o objetivo principal de auxiliar os professores na prática pedagógica para o desenvolvimento integral dos educandos com necessidades especiais. Informamos ainda que os créditos serão cobertos com remanejamento de dotações orçamentárias das fichas 240 e 269. Declaramos ainda que o saldo remanescente será suficiente para manter as atividades destinadas a essas dotações. Pelo exposto dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre delidade para apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência e excessivamente a seus pares nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Piacentini, prefeito municipal, Sua Excelência, vereador Eduardo Jesus de Mello, presidente da Câmara Municipal de Alumínio.
Projeto de Lei 8/2018-L. Dispõe sobre autorização para abertura... Projeto de Lei 8/2018. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. Prefeito Municipal de Alumínio, usando das atribuições legais que lhe são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal crédito adicional suplementar no valor de R$ 407.500 para suplementar a seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.11.00, Departamento Municipal de Educação. 02.11.03, Educação Básica. Atividade. 12.367.0203.2.019, manutenção da unidade. Elemento de despesa 3.3.90.36.00, ficha 262, R$ 407.500, total R$ 407.500. Artigo 2º. O crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recursos provenientes da redução da seguinte dotação do orçamento vigente. 02.00.00, Prefeitura Municipal de Alumínio. 02.11.00, Departamento Municipal de Educação. 02.11.03, Educação Básica. Ficha 240, R$ 335.000. Ficha 269, R$ 72.500. Total, R$ 407.500. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 28 de março de 2018. Antônio Piacentini, Prefeito Municipal. Lido, presente, os pareceres favoráveis, acompanham o projeto. Coloque em discussão o projeto de lei número 8. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Eu vejo aqui parte das pessoas que antevi na prefeitura, quando discutíamos a matéria, estagiários, pais de alunos com necessidades especiais que necessitam desse auxílio, dessa complementação dentro da sala de aula. O assunto aqui hoje é o crédito suplementar. O que significa isso? É permitir que a prefeitura tenha uma dotação específica para o pagamento. A gente sabe, de acordo com a reunião que teve lá, que existem algumas outras demandas, que obviamente a gente vai cobrar também do Executivo, mas é um passo de cada vez. Hoje se cria a possibilidade financeira de efetuar os pagamentos, acredito eu, até o final do mandato, podendo ocorrer de ter necessidade de outras suplementações, se tiver que contratar mais estagiários. Obviamente a Câmara sempre vai estar aberta e querendo amparar esse tipo de programa. Depois de aprovado esse projeto, a gente vai começar, pode ter certeza disso, a cobrar o Executivo para que faça uma adequação mais correta do uso dos estagiários, que a gente não se fez surdo a essas reclamações, né? Ouviu o que cada um dos estagiários e dos pais falaram. A gente sabe que não está dentro de um plano ideal, mas é um plano que se permite a realização de uma prestação de serviço, né, de auxílio. Os estagiários que estão dentro de uma sala de aula conseguem aprender o que é o dia a dia de uma escola, de uma sala de aula. Os pais que sabem que tem um estagiário dentro da sala, sabem que pode contar com o auxílio de mais uma pessoa para o andamento dos serviços. E então as coisas vão se complementando. A gente tem que buscar, obviamente, sempre aquilo que é ideal, aquilo que é correto, aquilo que é certo. Mas nesse momento é o que a prefeitura tem podido fazer. A gente sabe também que esse auxílio muitas vezes significa o próprio custeio da faculdade de muitas pessoas. Se não é o custeio da faculdade, é o que auxilia no transporte, é o que auxilia no dia a dia, mas de alguma forma também auxilia o estudante. No dia lá eu perguntei quem eram os estagiários da cidade de Alumínio, a ampla maioria são da nossa cidade. Perguntei a título de curiosidade também quem que eram alunos da Univesp, pelo carinho, né, que todos os vereadores dessa casa, em especial eu e a professora Meire, temos pelo curso de pedagogia da Univesp, não fazendo distinção de quem estuda aqui, de quem estuda fora, mas para saber quem passou no vestibular, quem estava começando e quem já, por exemplo, era contemplado com estágio dentro da prefeitura. Falei lá no dia da importância da presença dos senhores aqui, como falo também da importância da presença das pessoas de uma forma mais maciça dentro da Câmara Municipal, entendendo, obviamente, que a maior parte das pessoas tem os seus compromissos à noite, estudam. Acho que teve gente que deixou a faculdade para poder estar aqui, então a gente entende. Mas seria interessante também ter mais sessões com bastante gente para acompanhar, fiscalizar o trabalho do vereador. No sentido desse projeto, eu não vejo dificuldade alguma dele ser votado hoje, tanto que não foi pedido a retirada, a gente já está na discussão dele. Também não vejo possibilidade alguma
de que seja rejeitado. Mas importante que seja dito, nesse primeiro momento, hoje, por esse projeto, aprova-se o crédito que se garante a dotação, a possibilidade jurídica e financeira de que sejam feitos os pagamentos no mês a mês de cada um dos estagiários que estão aqui. Esse é o primeiro ponto. Depois disso, votado, a Câmara está aberta, somos 9 vereadores aqui, e para levar as reclamações do dia a dia, para tentar melhorar essa qualidade de serviço. Ninguém aqui saiu daquela reunião esquecendo do que foi falado. Já cobrei o prefeito mais de uma vez, eu acredito que breve deva sair uma licitação de monitores. Daí uma empresa que ganha vai poder tocar esse serviço para melhorar a qualidade do transporte dos alunos. Lugar de estagiário não é dentro de ônibus transportando criança, muito embora a gente saiba que tenham em algum momento auxiliado aí emergencialmente a prefeitura. Lugar de estagiário é dentro da sala de aula ou dentro da administração da educação, porque é permitido por lei isso também, porque ali a pessoa vai se inteirando da legislação, de prestação de conta, que a escola ela é composta pela sala de aula e pelos recursos administrativos todos. Então é o que a gente espera, que seja melhorado e que no futuro a gente possa estar discutindo aqui uma melhoria das condições de contratação de estagiários na nossa cidade. Então são as minhas considerações, presidente. E obviamente adianto, aliás, eu não voto esse projeto, só votaria se empatasse, mas se votasse, pode ter certeza que votaria favorável a ele. Continue a discussão, projeto de lei número 8. Peço para discutir. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Bom, na verdade eu voto o projeto, eu adianto que eu vou votar o projeto favorável, mas eu gostaria de fazer algumas ponderações, dizer que eu já estou aqui na Câmara há algum tempo como vereador, eu sempre procurei nas minhas decisões basear no bom senso, basear na aplicação do dinheiro, de onde vai esse recurso, enfim, de permitir que cada projeto que seja votado aqui, a cada finalidade que se faça, que esse projeto atinja a finalidade para a qual ele se destina. E por que eu acho oportuno fazer as considerações? Porque nós, como vereadores, muitas das vezes nós entramos em linha de conflito com determinados diretores, com determinados departamentos, muitas vezes com o próprio prefeito, né? E assim, muitas pessoas, o Alexandre vai reprovar esse projeto, e aquele, por favor, não, jamais. Eu votei um projeto grande de estagiário na outra legislatura, votei esse projeto quando originou a criação do crédito aqui, votei favorável. Eu acho que esse projeto ele envolve com duas situações. De um lado da ponta, nós temos o aluno com necessidades especiais, que acima de tudo ele merece a atenção, merece o respeito e merece o serviço de qualidade. E na outra ponta, nós temos a questão do estagiário. Nós temos a questão do estagiário que ele procura participar de um programa que é destinado pela legislação, porque senão ele seria contratado, como uma complementação do aprendizado, do que ele vem estudando, do que ele vem se preparando. Eu não tive oportunidade, eu sou formado em Direito, de fazer um estágio. Não tive, de fazer um estágio como eu gostaria de ter feito. Mas eu sei de quão importante é o estágio na vida do estudante. Como eu sei também o quão importante é o estagiário que possa auxiliar o professor na sala de aulas. Então, jamais a intenção foi reprovar, mas sim avaliar os pontos, avaliar o que é interessante e o que não é. E nessa reunião, onde nós se posicionamos aqui com relação ao programa de estágio, foi justamente a cobrança para que o estagiário não faça alguma coisa que tenha a ver com o estágio dele, que faça alguma coisa que tenha com a finalidade para a qual ele foi contratado, e que não houvesse o desvirtuamento da atividade que a gente estava ouvindo, de estagiário sendo colocado para trabalhar de monitor de ônibus. De uma atividade que não tem, se não tem relação, tem mínima relação, de se colocar uma pessoa que muitas das vezes não tem uma grande experiência para, por exemplo, trabalhar numa atividade que não vai agregar, que não há uma ligação entre a atividade, o curso que a pessoa estuda, com a atividade que ela vem fazendo no município. O estagiário ele está lá para desenvolver a atividade, como eu disse, com relação ao curso dele. Ele não está lá para suprir falta de mão de obra, ele não está lá para fazer um serviço que a prefeitura não tem funcionário, ele não está lá para essa finalidade. Ele está lá sim, para pegar o conhecimento que ele aprende na Univesp, em qualquer universidade que seja,
para pegar a prática de um professor experiente e conseguir administrar isso e se aperfeiçoar na sua profissão. Então, a única ressalva que nós tivemos, que eu tive aqui, com relação, não a esse projeto, mas no passado, foi justamente de cobrar esse tipo de melhoria aqui que foi dito, para que o estagiário seja utilizado para a finalidade para a qual ele foi contratado, para que o próprio aluno que receba o atendimento do estagiário, receba o estagiário sabendo que ele vai fazer a atividade que está afeta ao curso dele, não uma atividade, por exemplo, não desmerecendo o monitor de ônibus, que não é uma atividade de estagiário se fazer, e a gente viu a briga que deu no problema, as primeiras pessoas que falaram, foi falha de estagiário. Então, não tinha como se exigir. Então, o prefeito, com louvor, né, vai se manter o programa de estagiário, e a gente aprova. Tudo que é bom para a população, a gente aprova. Não tem por que reprovar, não tem por que criticar. O que é bom, a gente aprova. O que a gente quer cobrar é que o negócio funcione, que o sistema, que essa engrenagem funcione como ela deve funcionar. Né? Não fazer como já foi feito no passado, que às vezes o estagiário ele entrava não para ser estagiário, entrava lá para, põe aí, trabalha, e a gente tinha pessoas que estavam fazendo faculdade, por exemplo, não é o caso aqui, mas estavam fazendo estágio, por exemplo, de engenharia civil e fazendo serviço, por exemplo, na delegacia de polícia, outro fazendo curso de fotografia, fazendo estágio numa área que não tinha nada a ver. Então, o que a gente roga é para que haja um programa sério de estágio, para que vocês possam, tanto o aluno que vai ter o contato com esse estagiário possa ser bem atendido e possa aproveitar essa oportunidade que a prefeitura está dando do professor auxiliar, como para o estagiário, que ele possa ter a oportunidade de aproveitar esse tempo que ele vai estar na prefeitura para somar com o conhecimento que ele herda na sala de aula. Então, assim, adianta, para mim não tinha discussão nenhuma com relação a valor ou algum outro fato. O que a gente cobra é que o sistema de estágio funcione como ele deve funcionar, nos moldes da lei e trazendo o bem para quem ele é destinado. É o que eu tinha a ponderar, presidente. Continue a discussão, requerimento. Peço para discutir o projeto. Pois não, vereadora, 15 minutos também com a parte. Boa noite a todos os presentes, estagiários, pais, funcionários da Câmara. Com relação à questão de estágio, vou fazer uma ponte do que foi falado pelo vereador Eduardo, pelo vereador Alexandre. Todo mundo sabe da minha formação, né? Eu sou professora, e eu sei o quanto é importante essas horas de estágio na nossa formação. Eu fiz 300 horas de estágio no 3º ano de faculdade e mais 300 horas no 4º ano. E aprendi muito dentro de sala de aula, inclusive aprendi muito com a saudosa professora Eliana César, né, que faleceu ano passado, mas que me ensinou muito do que eu pratico hoje, e às vezes tem disciplinas que eu começo a lecionar e me lembro da voz dela comentando determinadas coisas. Então, esse aprendizado, essa vivência dentro de sala de aula, com os professores que têm mais experiência com a gente, ele é fundamental. E não houve, né, por parte aqui dos vereadores, nenhuma resistência com a aprovação desse recurso, mas eu só queria fazer algumas colocações, Eduardo, porque assim, eu cheguei um pouco após da saída do vereador e do vereador Geraldo Atleta, no dia da reunião, porque eu estava lecionando, né? E aí eu fui procurada por algumas estagiárias, ou uma grande parte delas, né, e nós conversamos informalmente, e elas pediram para que fizesse algumas reivindicações com relação ao que vinha acontecendo. E aí eu pedi para que o vereador Renatinho, que ainda estava presente, me acompanhasse, e nós tivemos uma reunião após a saída de vocês, com o prefeito e com a Cíntia Botti, que é responsável pela contratação de vocês. E eu gostaria de colocar para vocês aqui o que foi acordado, e eu enviei essas informações por mensagem. Eu não sei se chegou até vocês a mensagem, mas eu fiz o envio. Né? Foram alguns questionamentos, e eu questionei a questão do atraso, né, do pagamento de vocês, porque muitos pagam a mensalidade da faculdade com esse dinheiro, e quem não paga precisa de dinheiro, porque ninguém, né, vai fazer uma função que sabe que vai receber um valor e vai ficar esperando isso acontecer. E o prefeito que me garantiu que vai tomar cuidado e tem aprovação desse crédito para que não haja mais esse atraso. Ficou garantido na reunião, né, que estávamos presentes, o vereador Renatinho e eu, que nenhum estagiário fará monitoria de ônibus, tá? Que fique registrado isso aqui.
nenhum estagiário fará monitoria de ônibus, porque não é função de vocês. Foi questionada também a condição de o estagiário cuidar das crianças, levando ao banheiro. Tem criança que precisa da demanda de troca de fralda, e algumas estagiárias demonstraram a preocupação para mim com relação a ter que tocar nessas crianças. E aí a Cíntia me apresentou um estatuto do estagiário, onde isso faz parte, sim, da função, e vocês têm essa garantia legal. Então, a única coisa que ela me pediu é que avisasse vocês que vocês estariam sempre acompanhados de uma segunda pessoa. Então, seria a criança, vocês e uma segunda pessoa, para que não houvesse problema. Com relação a atestados também, que foi questionado, também não é permitido o uso de atestado por esse estatuto do estagiário, mas que esse atestado, ele pode ser feito depois uma negociação com o diretor. Hoje eu não posso, tenho médico, eu vou repor esse dia, porque como não é um trabalho, não se dá um atestado, você faz uma reposição das horas, tá? Então é para fazer um acordo aí. Desvio de função não será permitido também, tá? Inspetor, secretário, substituir professor, tá? E com relação também a ficar mais tarde, só se o estagiário quiser. E eu peço encarecidamente para vocês que, caso haja alguma dessas ações aqui, a mesma mensagem que eu enviei para alguns estagiários, eu enviei para a Cíntia, ela está de acordo, eu quero que vocês entrem em contato para que a gente possa entender o que está acontecendo. Fugir da discussão do projeto de lei, né, o presidente fica querendo chamar a minha atenção, mas só me veio isso na cabeça depois do horário do tema livre. Me perdoe, presidente, eram essas minhas considerações. Obrigado. Continua em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloca em votação nominal. Professora Meire. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofete. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 8/2018 segue aprovado por 8 votos. Agora anuncia a discussão única do projeto de lei 9/2018, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito final suplementar. Solicita ao secretário que faça a leitura do mesmo. Mensagem 9/2018, alumínio 4 de abril de 2018. Excelentíssimo senhor presidente. Encaminhamos à superior deliberação desta Casa de Leis, incluso o projeto de lei 9/2018, que dispõe sobre a autorização para abertura de crédito adicional suplementar no valor de R$ 548.960, visando atender as despesas com a ficha 362, 190.000, para atender despesas com aquisição de insumos e medicamentos para o pronto atendimento. Ficha 410, R$ 228.960, para atender despesas com aquisição de ração, produtos de limpeza, medicamentos, vacinas, gaiolas, comedouros, entre outros, necessárias à manutenção da zoonose. Ficha 413, 130, para atender despesas com contratação de empresa para execução de serviço de limpeza das baias do canil. E Gatil, nutrição, higiene de cães e gatos, produtos de higienização, entre outros. Informamos que os créditos serão cobertos com remanejamento e dotações orçamentárias da ficha 366, 383 e 415. Pelo exposto e dos justos objetivos a serem atingidos com a medida, solicitamos o apoio dessa nobre realidade para a apreciação e aprovação da matéria. Ao ensejo, apresentamos a Vossa Excelência e incentivo aos seus pares nossos protestos de elevada estima e consideração. Atenciosamente, Antônio Placentini, prefeito municipal, presidente da Câmara, Eduardo Jesus de Mello. Projeto de lei 9/2018. Dispõe sobre autorização para abertura de crédito adicional suplementar. O prefeito municipal de Alumínio, usando as atribuições legais que são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprove e ele promulga a seguinte lei. Fica o Executivo autorizado a abrir na Contadoria Municipal um crédito adicional suplementar no valor de R$ 548.960 para suplementar as seguintes dotações de orçamento vigente: 02.00, 02.14.00, 02.14.03, elemento de despesa 3.3.90.30.00, material de consumo, ficha 362, 190.000. 02.00.02.14.00, 02.14.06, ficha 410, R$ 228.960. Ficha 413, R$ 130.000. Total, R$ 548.960. O artigo 2º, o crédito autorizado no artigo anterior será coberto com recurso proveniente da redução das seguintes dotações do orçamento vigente: 02.00.00 Prefeitura Municipal de Alumínio, 02.14.00 Departamento de Saúde, 02.14.03 Fundo Municipal de Saúde e Pronto Atendimento, ficha 366, R$ 190.000.
Ficha 383, R$ 128.960. Ficha 415, R$ 230 mil. Total, R$ 548.960. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 4 de abril de 2018. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Lido. Coloco em discussão o projeto de lei. Peço para a vereadora Meire que... sendo que para que eu possa discutir. Participe dessa. 15 minutos com a parte, vereador. Ainda também nessa semana, a gente conversava aqui anteriormente, que essas mídias sociais, como o Facebook, por exemplo, ela tem mudado em alguns pontos, de maneira positiva, a maneira de se fazer política, porque ela dá a ideia de um mandato inclusivo. As pessoas conseguem se aproximar mais das demandas e dos vereadores e do prefeito fazendo a reclamação. Esse é o ponto positivo, porque é o direito da comunidade. O ponto negativo, e eu já reclamei esses dias no Facebook, respondendo alguns comentários, é que do outro lado da tela, pessoas às vezes perdem a noção de que da maneira de se dirigir a outra pessoa, ela comete crime de injúria, calúnia, difamação, e abre, inclusive, espaço para diversos meios de indenização por dano moral. A gente tem visto aí uma série de ações nesse sentido. Tem um marco legal da internet. Por que eu falo isso? Que tem a ver, obviamente, com a discussão do projeto. Porque dentro de alguns comentários eu procuro responder a maior parte deles. Não vou falar que respondo todos, porque tem vezes tem coisa ali que, no meu entender, não tem fundamento, e aquilo que não tem fundamento eu nem vou discutir. Falava aqui anteriormente também que é um princípio meu agora, dentro da internet, quando vierem com má educação, vão lembrar do velho Eduardo da delegacia aí, porque eu não vou ficar aguentando mais coisa quieto não, porque está ficando abusivo o uso disso. Sou favorável a que se use, mas que se use com respeito. Eu falei que para se pedir direito, tem que se fazer com respeito. E dentro disso falava-se, uma menina, com respeito, com educação, me cobrou 2 vezes dessa questão de cuidado animal, que está dentro do projeto de lei em 2 fichas. Já respondi ela no particular, explicando que fui buscar mais informações, porque não é uma demanda de trabalho da qual eu tenha conhecimento para responder prontamente a pessoa. Não é da minha seara, apesar de ser, obviamente, algo de uma política pública do município. Quando a gente fala em política pública do município, tem de se falar quem que é o gestor da política pública, é o prefeito. O vereador fiscaliza e assessora o prefeito. E, nesse sentido, fiz um requerimento que entra na próxima sessão, pedindo, qual que foi o pedido dela? Repassando o pedido. Um programa de castração animal, porque tudo isso ela tem um cuidado imediato. Vamos cuidar da baia, vamos limpar, vamos alimentar o animal, vamos fazer isso para o futuro. Quantos mais animais vão crescendo dentro da cidade, a ponto, de repente, daqui 10 anos, a gente está investindo 10 vezes o valor que foi colocado agora, que já é um valor pequeno. E nesse mesmo requerimento eu reativei algo que eu fiz em 2015, que foi inserir dentro do orçamento municipal uma emenda para se criar uma subvenção que permita não só a entidades de cuidado animal, mas entidades desportivas, todas elas com a exigência da declaração de utilidade pública, para que elas recebam anualmente, porque a gente sabe que existem ONGs, existem entidades dentro da cidade que realizam um verdadeiro serviço público e não são reconhecidos e não têm repasse da prefeitura. Então, já proponho isso daí, que obviamente é afeto com o que a gente discute nesse momento dessa questão. Naquele ano, em 2015, quando fiz essa emenda, o prefeito à época, Tiseu, entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade, alegando que não poderia partir do executivo essa alteração, que essa política pública era de iniciativa própria da prefeitura. Pois bem, foi na justiça, ganhou, tanto que em 2016, quando fui tentar reeditar ela, eu mesmo pedi o arquivamento, porque daí já tinha sentença falando que não ia, mas ele ganhou na justiça. E a justiça reconhece que quem tem que iniciar a iniciativa, quem tem que iniciar o projeto é a prefeitura, mas não iniciou nada. Então foi lá só para causar embaraço. Então eu peço ao prefeito que faça agora, obviamente dentro dos prazos, essa ideia de se criar emenda para entidades como entidades que têm cuidado animal. Esse projeto é importante, a gente sabe das dificuldades do município, reconhece-as, mas sabe também da importância dele ser aprovado. E na semana que vem, vou propor, acho que já deve estar protocolado,
um requerimento para fazer uma campanha de castração, além dessas aí que tenham cuidado, porque a gente entende dessa importância. E voltando a falar aquilo, quando a sugestão ela é bem feita, a gente se motiva a trabalhar. Quando a cobrança é feita dentro de ditames de respeito, a gente responde imediatamente, faz. Agora, quando ela é com falta de respeito, o que a gente pode fazer? Ou ignorar ou responder à altura. E se essa falta de respeito exceder ao limite de uma razoabilidade e passar para uma linha de crime, da qual eu posso falar que eu entendo bem, porque trabalho dentro de uma delegacia de polícia, eu vou registrar boletim de ocorrência tantas forem as vezes que faltarem com respeito e realizarem um crime, porque obviamente ninguém pode fazer boletim de ocorrência exigindo a educação das pessoas. Acho excelente a ferramenta de mídia social, ela aproxima a pessoa de dentro da sua casa do parlamentar em quem ela votou, do parlamentar que representa a cidade, aproxima a pessoa, inclusive, da prefeitura, expõe os problemas da cidade, e a gente quer responder, mas as pessoas têm que começar a entender que a gente está aqui trabalhando. Eu posso falar, a Meire falou isso na resposta dela lá, e isso é uma verdade. Eu estou há 3 mandatos aqui, e esse mandato aqui é o mais interessante dos que eu participei. O Geraldo tem mais tempo que eu, também outro dia falava disso daí. Porque a gente está correndo atrás, porque sabe as dificuldades do município, então cada vereador indo atrás de um deputado, indo atrás de secretaria, indo atrás de todas essas coisas para buscar isso daí. Inclusive, a respeito do projeto linkando isso daí, ao propor essa iniciativa, vamos correr também atrás do governo do Estado, do Departamento de Saúde, para ver se a gente consegue impor aí no nosso orçamento alguma coisa que permita essa campanha de castração que se pediu, lembrando que o projeto tem duas fichas aqui, diretamente relacionadas às zoonoses, e que vão dar, obviamente, uma tranquilidade para o Juliano lá, que é o veterinário, que é um cara que merece mais atenção lá, porque é outra pessoa que trabalha e atende todo mundo aqui. São as minhas considerações. Em discussão, o projeto de lei número 9. Peço para suspender a sessão por 1 minuto, presidente. Pois não. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre de suspender a sessão por 1 minuto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, quero se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica a sessão suspensa por 1 minuto. Solicito ao secretário que faça a chamada Eduardo nominal. da delegacia. Presente. Professora Meire Barbosa. Presente. Geraldo Atleta. Edmo Bofetti. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Todos presentes. Pois não, vereador. Pela ordem, presente. Senhor presidente, eu solicito a retirada desse projeto por uma sessão. O seu projeto estava em discussão. É um projeto de extrema importância, sem dúvida, porque envolve tema da saúde, do pronto-socorro e saúde animal. Só que surge uma dúvida que há uma grande possibilidade de um erro material no projeto com relação ao lançamento de uma ficha aqui na leitura que eu observei. Então, para evitar de aprovar e ter qualquer transtorno, eu acho que seria melhor a gente verificar amanhã esse projeto e para amadurecer a discussão dele. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em adiar por uma sessão a discussão única do projeto. Em discussão. Nenhum vereador querendo fazer a palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Alexandre. Fica adiado por uma sessão o projeto. Solicito ao vereador que faça a leitura do projeto 10 de 2018. Que faça a leitura do projeto. Alumínio, 5 de abril de 2018, mensagem 10 de 2018. Senhor presidente, pelo presente apresentamos a Vossa Excelência e dignos pares o incluso projeto de lei, cuja ementa trata a autorização de permissão ou concessão do uso das torres compostas de estrutura de aço destinada a empresas para comunicação por meio de transmissão de sinal de internet, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e a ampliação de dados. Refiro o projeto de notório interesse, justifica-se pelos motivos que a seguir apresentamos. 1. Os objetos de concessão ou permissão não possuem finalidade, fato que pode a curto prazo transformar um alto investimento em absolutamente nada, uma vez que desde a instalação das torres não foram elas efetivamente utilizadas. 2. O projeto não gera ônus algum ao município e, uma vez aprovado no respectivo edital, se transferirá o ônus de manutenção àquele ou àqueles que se habilitarem
e em favor dos quais se homologuem em licitação. 3. As empresas interessadas pela concessão ou permissão terão de instalar no nosso município sua sede, o que contribuirá em muito com questões de arrecadação, notadamente no INSS. 4. O município, conforme anexo 1, 2 e 3, que integra o projeto, passa totalmente a ter cobertura pela internet. Primeiro passo para compormos o conceito de cidade digital. 5. No primeiro momento, os adensamentos urbanos, conforme anexo 2, terão distribuição de internet via fibra ótica, abrindo o mercado e facilitando a escolha dos consumidores. Enfim, muitos são os benefícios ora narrados, os quais não acarretam ônus algum à municipalidade. Transfere a obrigatoriedade de manutenção, propicia a arrecadação de tributos e põe a cidade de Alumínio no caminho de ser uma cidade digital. Certo do entendimento e da aprovação dos nobres vereadores, submetemos o presente à Igreja Câmara de Vereadores. Atencionalmente, Antônio Piacentini, prefeito municipal, a sua excelência, senhor vereador Eduardo da Delegacia, presidente da Câmara Municipal. Projeto de Lei 10 de 2018 dispõe sobre autorização de permissão ou concessão do uso das torres compostas de estrutura de aço destinada a empresas para comunicação por meio de transmissão de sinal de internet, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de dados e da outras providências. O prefeito municipal de Alumínio, no exercício das atribuições que são conferidas, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e ele promulga a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o Executivo Municipal autorizado a permitir ou conceder a título gratuito o uso das torres constantes do anexo 1, destinada a empresas para comunicação, por meio de transmissão de sinal de internet, inclusive a geração, a emissão, a recepção, a transmissão, a retransmissão, a repetição e ampliação de dados, sob regime de permissão ou concessão mediante termo de permissão ou contrato, sem ônus recíprocos, nos termos da Lei Orgânica do Município de Alumínio e demais legislação pertinente. Artigo 2º. A permissão ou concessão de uso se estende a todas as torres de propriedade da municipalidade concedidas do anexo 1, que passa a integrar a presente lei, sujeita à regulamentação e fiscalização do Executivo Municipal, de conformidade com as suas necessidades e o interesse público. Artigo 3º. Para fins de permissão ou concessão do uso das torres na finalidade dessa lei, constituem exigências que as permissionárias ou concessionárias fixem no município de Alumínio sede da empresa, por onde se realizem as operações técnicas de pessoal e tributária atendente à permissão ou concessão. 2. Que a distribuição no adensamento da população urbana constante do anexo 2 seja feita por fibra ótica. Que o raio mínimo de 2,5 km das torres dos locais que não estejam descritos no anexo 1, haja distribuição por sinal de rádio descritos no anexo 3. Artigo 4º. O prazo da permissão ou concessão poderá ser de até 10 anos, prorrogáveis por igual período. Artigo 5º. Essa lei fica denominada Alumínio Cidade Digital. Artigo 6º. As despesas decorrentes da execução dessa lei correrão à conta de dotações próprias orçamentárias. Artigo 7º. Essa lei entra em vigor na data da sua publicação. Prefeitura Municipal de Alumínio, 5 de abril de 2018. Antônio Piacentini, prefeito municipal. Coloco em discussão o projeto. Peço a palavra, vereador. Pois não, vereador. 15 minutos com a parte. Esse projeto, as primeiras conversas a respeito dele começaram com o vereador Bengala. É importante falar isso daí para atribuir, não a responsabilidade, mas o mérito das coisas a quem inicia a conversa. Por sorte, me colocou junto dele para poder caminhar dentro dessa ideia que nascia alguns meses atrás, de utilizar essas torres que a prefeitura contratou, executou e que fica como ferro exposto à ação do tempo, à ferrugem e a nada. Né? A ideia era boa, a execução foi péssima. E pensando numa execução proveitosa de algo que pode se transformar em sucata num período curto de tempo, foi que o vereador Bengala, através de alguns conhecidos, nos apresentou aí a proposta do quê? De abrir o uso dessas torres, sem ônus recíprocos, o município não paga nada, e quem desejar explorar o uso dessas torres também não vai pagar nada para o município. Entretanto, com algumas condições. Quais são essas condições? Da empresa que for explorar, se instalar no município. Ela vai ter que se instalar no município. Se quiser participar do edital, e depois de vencer o certame, ela vai ter que instalar a sede do município. Ou seja, todos os impostos relacionados a serviço ficam, quase que em sua integralidade, recolhidos na nossa cidade.
A segunda é de abrir o mercado para a internet e telecomunicação, para a gente parar de ser refém desse péssimo serviço que a Telefônica opera dentro da nossa cidade. É o segundo ponto. O terceiro, dentro dos anexos que acompanham o projeto, que é um conglomerado urbano dentro da cidade, que a empresa que ganha tenha o ônus de distribuir a internet. Como ela vai captar, para nós é indiferente, mas a distribuição tem que ser por fibra ótica. E que onde tem torre dentro de um raio estipulado, não me recordo de cabeça agora, de 2,5 quilômetros, que ela distribua por rádio. E isso eleva a cidade a um conceito de cidade digital. Por quê? Porque de uma torre para outra, nesse raio, que a gente sabe tecnicamente que pode ser muito maior, por isso que é o raio mínimo, o encontro desses círculos, aí me foge o nome matemático que se dá para isso, mas o encontro desses círculos, ele cobre a cidade, se eu não me engano, completamente, no cálculo que foi feito. Esse é o conceito de cidade digital. Como a prefeitura cede a título não oneroso, e também não vai ter custo com isso, a empresa certamente consegue, os interessados, porque a ideia não é de exclusividade, é de se abrir lotes conforme a altura no edital, porque não precisa de exclusividade, ela consegue distribuir isso para o consumidor. Então, a Telefônica está acostumada a maltratar cliente, a não levar a internet, chegar a ponto de falar que não tem porta de internet para o munícipe, agora ela vai achar concorrência dentro da cidade. É aquilo que eu falo desse mandato, que eles vão acontecendo diversas coisas dentro de uma dificuldade que a gente vem enfrentando de um município que o orçamento não corresponde à realidade daquilo que necessita. Né? Acredito eu agora que daqui 30, 40 dias é o tempo de se publicar e de se fazer essa licitação. E com as pessoas, porque aí quando souberam dessa ideia, mais de uma empresa já nos procurou para conversar sobre isso. E empresas assim do ramo, pessoas sérias, falam que uma vez ganhada essa concorrência pública, não sei qual a modalidade que vai ser feita, que me fugiu agora, em 90 dias dentro do perímetro urbano de adensamento populacional, que vai do alto do Itararé, grosso modo, até o Progresso, pegando Paraíso, Olidel e tal, e isso no ramo do anexo 1 de fibra ótica, eles conseguem atravessar a fibra dentro do município em 90 dias. Em 120 dias depois da licitação e homologada e assinada por eles já estão comercializando a internet dentro da cidade para quem desejar. Né? Óbvio que durante todo o processo a gente vai acompanhar. E a ideia é de ter um preço mais barato, com qualidade real de internet para distribuir nas casas, para a população, mais barato do que se paga para essa porcaria de internet que é dada dentro da cidade. Porque é inconcebível imaginar que uma cidade de perfil industrial, colada no município de Sorocaba, dentro da região metropolitana de Sorocaba, tenha que passar por situações de se solicitar o serviço e de ser informado que não existe porta de internet. Então, abre a cidade para um conceito de cidade digital, tanto que, salvo engano, a denominação do projeto é exatamente essa, Alumínio Cidade Digital. Mérito do vereador Bengala, que promoveu o início dessas conversas. Agradeço de poder ter participado desde o começo até o final desse projeto. A gente vai participar, porque esse, como é de 2 discussões, eu vou ter o prazer de votar. Mérito do prefeito por pegar algo que não constituía absolutamente nada para o município e vai transferir, inclusive, para a iniciativa, é uma das outras questões que vão estar no edital lá, a manutenção dessas torres. Então, ele já tira um passivo do município. Mérito de toda a Câmara, que obviamente a gente sabe que vai aprovar isso, e coloca alumínio num trilho novo desse conceito digital. Óbvio que acredito na aprovação do projeto, espero que a Prefeitura haja com celeridade nisso, e espero, obviamente, que as contrapartidas todas que serão exigidas, elas possam ser alcançadas por um licitante. Né? Porque não são poucas as contrapartidas, porque ao passo que ele é cedido sem ônus, as exigências de contrapartida são bastante. O investimento em fibra ótica, a gente sabe que é alto, tanto a ponto de a Telefônica justificar
em determinadas respostas que o número proporcional de consumidores de dada região não possui interesse comercial em explorar a área. E como não tem ninguém para concorrer, pode responder o que quiser. Agora eu quero ver responder que não tem interesse de ampliar. Agora eu quero ver tratar consumidor como trata. Porque esse nível de reclamação que o vereador Geraldo, que vem de outro mandato, os vereadores que vêm de outro mandato comigo, que o Alexandre sabe, nós cansamos de fazer ofício, cansamos de fazer requerimento e não ter resposta. Recebemos aqui comunidade de Tararé e do Alto uma vez com um abaixo-assinado, com número de telefone, com endereço, com tudo, para falar como que pode a gente morar numa cidade de desenvolvimento industrial e não ter internet na casa da gente. Então, eu acredito que as contrapartidas, embora sejam grandes, que vai haver interesse de empresa de explorar esse mercado. Tanto há interesse que mais de uma empresa já fez estudo técnico econômico da cidade. Mais de uma empresa já fez estudo técnico. E fora ainda desse projeto de lei, tem empresas da região que já vinham anunciando que pretendiam fazer essa exploração, indiferente dessa abertura que se permite através da aprovação dessa lei. Então, parabéns, vereador Bengala, obrigado de ter me permitido participar desse projeto com Vossa Excelência, né, e o prefeito Bimbão também, que assim que tudo foi feito, nós levamos para lá, saímos mais de uma vez de reunião daqui para falar com ele. Ele falou, se for permitido isso, se tiver contrapartida e for benéfico para o município, eu envio o projeto de lei. O projeto está aqui. E é benéfico, sem contar que, obviamente, isso, muito embora, caso, obviamente, tenha sucesso o processo de licitação, a empresa que aqui se instala também, por mais que seja com pouca mão de obra, porque é prestação de serviço, acaba gerando emprego dentro da cidade. Vai acabar gerando emprego na cidade, porque vai ter que ter um escritório, vai ter que ter uma secretária, vai ter que ter alguém que venda o produto e vai ter que ter técnico para mexer na rede. Então, indiretamente, gera emprego, gera imposto e traz benefício para a sociedade. São as minhas considerações. Continue a discussão, projeto de lei número 10. Peço para discutir. Pois não, vereador, 15 minutos com a parte. Esse projeto aí, eu estou desde o mês de março do ano passado, tentando, né, correndo atrás, procurando saber de que forma eu iria conseguir fazer isso, né? Eu agradeço muito, principalmente ao Bruno, meu assessor, que o Bruno, nessa parte, é um cara que eu agradeço a Deus muito por ele hoje, junto comigo, na nossa caminhada. E nós vemos conversando muito sobre isso. Ele, que é o mais entendedor da arte, né? E nós discutíamos bastante. E eu via a dificuldade de alumínio. Aqui a nossa cidade é uma cidade que, infelizmente, né, a internet é péssima, é uma negação. A gente sabe disso, que hoje, principalmente, nós temos a nossa universidade aí, e quem frequenta, quem visita ela lá, sabe da importância da internet, que muitos alunos não têm condições de ficar ali na casa, estudando na casa, e fica à noite na escola, na universidade, devido à falta da internet. Não é que eles não podem ter, infelizmente é que o sinal que não chega aqui. Ali na vila, né, já foram umas 10 vezes o técnico da internet vai na minha casa, da Vivo, né, fala que chega isso, chega aquilo, mas infelizmente não chega nada. E agora eu quero ver, como o vereador falou muito bem ali, o que eles vão explicar agora. Então, eu peço a vocês, todo o apoio a vocês aí, que venham comigo nessa caminhada, com o Eduardo. Agradeço ao Eduardo muito também, porque quando eu apresentei a ele que eu tinha esse projeto, que daria fazer isso, que as condições das torres, né, tinha que fazer algum reajuste, mas que daria para fazer isso que é alumínio, né, ele veio junto comigo, porque devido ao meu trabalho que eu faço na CBA, às vezes tem muito tempo, muitas coisas, que para mim é escasso o tempo, não dá para mim correr atrás. Convidei ele, expliquei para ele qual seria, ele veio, me ajudou muito com isso, né, o Bruno, né, vestimos a camisa, fomos ao prefeito, aí que eu falo do prefeito nosso. Ele foi feliz quando fizemos a visita a ele. A primeira coisa que ele falou para nós foi o seguinte: não tem despesa? A prefeitura está falida. Falei, não vai ter despesa. Não vai ter despesa, prefeito, não vai ter retirar nada do bolso. Nós vamos tentar, até com que qual empresa ganhar a licitação, né, vai trazer até benefícios para o nosso município, e é muito bem especificado no projeto aqui. Tem que instalar alumínio. Não é que nem essa que está aí, a Lansoft, que está por aí, jogada por aí, alumínio, que nós estamos pagando hoje imposto para alumínio.
né? parte, Então, vereador. um momento. Quero parabenizar a Vossa Excelência por esse projeto, que realmente isso vai abrir um leque que nós não temos noção para o município, para a escola, empresa. Inclusive, eu estava comentando agora há pouco com o Edmo, eu estou com um problema na internet há aproximadamente um mês em casa. Já liguei 4 vezes e hoje eu abri uma reclamação na ouvidoria, já porque eu não consigo ter uma internet de qualidade. Então, isso vai trazer realmente um grande benefício para os moradores, para nós, para as empresas, que realmente vai ser realmente um marco para a nossa cidade. Alumínio digital, realmente, né, estamos entrando de cabeça realmente nesse projeto. E conte com o meu apoio, com toda certeza. Parabéns. Obrigado, vereador. Querendo continuar, estava falando que para nós, por exemplo, para alumínio, hoje, a cidade digital vai ser muito importante. Então, eu tenho a certeza absoluta, porque, como o Eduardo falou, algumas empresas já procuraram ele, e eu também já tenho umas 3, 4 que já me ligaram para mim, entraram em contato, de toda a região estão ligando para poder, na hora que abrir a licitação, vir para concorrer, né? Eu espero que a prefeitura leve a sério, né? A sério, tudo que está escrito aqui, tudo foi escrito no projeto, para que seja cobrado, exigido, para que tudo que tem aqui seja feito mesmo, para que nós possamos, em breve, ter aqui nossa cidade, a cidade digital. Eu conto com o apoio de todos vocês aí, e muito obrigado. Só essa é a minha consideração. Continua em discussão o projeto de lei. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Aprovado. Projeto de lei 10/2018 segue aprovado por 9 votos em primeira discussão. Anuncio a ordem do dia da próxima sessão. Discussão única do projeto de lei 3/2018L. Antes de encerrar a presente sessão, convoco uma sessão extraordinária para daqui a 3 minutos para deliberação. Segunda discussão do projeto de lei 10/2018 e discussão única do projeto de lei 9/2018. Nada mais havendo a tratar na presente sessão, damos a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite. Com as bênçãos de Deus, damos início à 55ª sessão extraordinária, tendo-se em vista a leitura já realizada da Bíblia Sagrada e dos artigos de direito da Declaração Universal dos Direitos Humanos e do Estatuto de Direito da Criança e do Adolescente, durante a sessão ordinária, eu solicito ao secretário que faça a chamada dos senhores de vereadores. Eduardo da Delegacia. Presente. Professora Meire. Presente. Geraldo Atleta. Presente. Edmo Bofetti. Presente. Renatinho Watanabe. Presente. Alexandre Amaral, presente. Bengala. Presente. Beto. Enivaldo. Presente. Segunda discussão do projeto de lei 10/2018, solicito ao secretário. Pela que ordem, faça- presidente. Pois não. Solicito que seja suprimida a leitura, tendo em vista que foi lida na sessão ordinária anterior à apresentação. Coloco em discussão o pedido do vereador Arthur Alexandre em suprimir a leitura do projeto em segunda discussão, tendo-se em vista que acabou de ser lido em primeira discussão o projeto. Em discussão, o pedido do vereador. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, eu coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar. Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica, então, suprimida a leitura em segunda discussão. Coloco, então, em discussão o projeto de lei. Em discussão o projeto. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Eduardo da Delegacia. Aprovo. Professora Meire. Aprovo. Geraldo Atleta. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Enivaldo. Aprovo. Projeto de lei 10/2018 segue aprovado por 9 votos em segunda discussão. Discussão única do projeto 9/2018. Solicito ao secretário que faça a Pela leitura ordem, do mesmo. presidente. Pois não, vereador. Esse projeto também já foi lido na sessão anterior, inclusive já estava na fase de discussão e por uma dúvida aqui que foi sanada, a gente havia suspenso. Então solicito que seja suprimida a leitura dele também. Como guarda a paridade com o pedido anterior, coloco em discussão o pedido do vereador Alexandre em suprimir a leitura do projeto. Em discussão o pedido. Nenhum vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação. Os que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os contrários, querem se levantar.
Está aprovado o pedido do vereador Arthur Alexandre. Fica, então, suprimida a leitura do projeto. Nós passamos diretamente à discussão do projeto. Em discussão o projeto. E um vereador querendo fazer uso da palavra, coloco em votação nominal. Professora Meire Barbosa. Aprovo. Geraldo Atleta. Aprovo. Edmo Bofetti. Aprovo. Renatinho Watanabe. Aprovo. Alexandre Amaral, aprovo. Bengala. Aprovo. Beto. Aprovo. Enivaldo. Projeto de Lei 9/2018 segue aprovado por 8 votos. Nada mais havendo a tratar na presente sessão. Dou a mesma por encerrada, desejando a todos boa noite.